É conseguir igualdade, é conseguir expansão do território, é reduzir as desigualdades sociais, não importa. Se a ação ela é configurada como uma ação terrorista, então ela é criminalizada e aquela organização ela passa a ser criminalizada justamente porque as ações são ilegais. O terrorismo ele possui duas bases, a violência e a insegurança. Ambas se relacionam e a violência causa insegurança e a insegurança gera mais violência. Elas se retroalimentam. A insegurança, ela tem três bases, que é uma é a espetacularização, a outra é a globalidade e a letalidade. A espetacularização acontece por meio da mídia e dos meios de comunicação. Ou seja, ações terroristas são divulgadas, são comentadas, são expostas pela mídia e pelos meios de comunicação. De certa forma, isso acaba sendo negativo, porque o grupo terrorista e as ações terroristas, elas acabam sendo vistas por mais pessoas e, de alguma forma, esse grupo ganha um status social. Os terroristas ganham um certo status social. E isso também gera a insegurança, que é um objetivo do grupo terrorista. Globalidade. A globalidade nada mais é do que a disponibilidade tecnológica que um grupo terrorista tem para desenvolver as suas ações. E com isso, ele consegue atingir maior número de pessoas, de organizações, ele consegue, de certa forma, até mesmo planejar ações muito mais inteligentes e estratégicas no sentido de conquistar algum tipo de objetivo que ele busca e também consegue matar muito mais pessoas. Infelizmente, esse é um aspecto também da insegurança, que é a letalidade. Então, quanto maior a disponibilidade tecnológica, maior a letalidade, maior o número de mortes, e quanto maior o número de mortes, maior a cobertura da mídia sobre essa ação terrorista. Por isso que esses três aspectos se relacionam intimamente e causam ainda mais insegurança, ainda mais medo e fortalecem ainda mais o grupo terrorista. A violência, ela pode ser financiada pelo Estado, ela tem um aspecto muitas vezes religioso e outro aspecto que é o nacionalista. Todos esses aspectos muitas vezes estão em conjunto e são a base de um grupo terrorista. Como isso acontece? Quando o Estado, um país, ele intervém em algum tipo de conflito territorial, conflito étnico, religioso, escolhe um lado desse conflito, ou seja, um grupo que está em conflito com o outro, e financia esse grupo, seja com armamento, seja com dinheiro, seja com inteligência. A partir do momento que esse grupo se fortalece, as ações dele podem se tornar ações terroristas ou até mesmo já eram consideradas ações terroristas, porém o Estado que financiou esse grupo não considera essa ação terrorista e este grupo se fortalece. Então, essa também é uma forma de fortalecimento, é uma forma de desenvolvimento de violência, de aplicação de violência na sociedade, quando financiada pelo Estado. Outro aspecto é o aspecto religioso. Quando a violência vai se relacionar com a religião e com a prática política? Quando grupos terroristas se afirmam a partir de uma religião e têm essa religião como base, porém observam e tratam a religião como um aspecto fundamentalista, político, que rege toda a sociedade. Então, muitas vezes, esses grupos eles não aceitam a diversidade religiosa, não aceitam a diversidade cultural, a diversidade étnica e utilizam a religião como um elemento de fundamentação e um elemento de unificação do seu território, da sua cultura e da sua população. Isso gera violência por quê? Porque a partir do momento que esses grupos são extremamente intolerantes com a diversidade e quando a prática política, ou seja, a constituição do país é uma direção religiosa, é um direcionamento religioso, esses grupos eles vão desenvolver ações terroristas que visam o extermínio da diversidade. Outro aspecto da violência é o nacionalismo. O nacionalismo é a exaltação de uma nação, de uma unidade política, de uma unidade racial, linguística, histórica, cultural, religiosa,
a partir da unidade de um grupo que contenha os mesmos aspectos. Então, o nacionalismo ele busca uma unidade, uma uniformidade. Ele, diferente do patriotismo, é nocivo. Por quê? Porque ele é a base, por exemplo, do nazismo. Vários grupos terroristas atuais têm o nacionalismo como a sua base. E o nacionalismo, ele vai se relacionar com o aspecto religioso, porque esses grupos que têm como base o nacionalismo, a busca por uma independência territorial, por exemplo, eles têm muitas vezes a religião como o seu direcionador, como o seu ponto base de unificação de uma pátria, de uma nação. Pessoal, tudo bem? Então, sobre a ONU é o seguinte, o histórico da ONU, a ONU é a Organização das Nações Unidas, veio para substituir, né, na Segunda Guerra Mundial, né, ela foi montada em 1947, ela veio para substituir a Liga das Nações, que foi criada após a Primeira Guerra Mundial, só que não teve adesão dos países. E qual é o objetivo da ONU? Manter a paz, né, mediar conflitos e evitar que criasse uma situação de guerra futura, tá bom? Então a ONU ela tem o objetivo de mediar, né, ser uma organização das Nações Unidas para mediar os conflitos. E o conselho fixo da ONU é feito pelos 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial. Quem? A China, a União Soviética, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Então foram 5 países que foram vencedores e eles apoiaram a criação da ONU para ela manter o controle, tá ok? Então ela tem essa função de manter a paz, ela evita períodos de guerra, tá certinho? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Obrigado, pessoal, aí por assistir os vídeos, né? E não esqueçam de ler o texto de apoio, tá? Qualquer dúvida, né? Entre em contato conosco para tirar as dúvidas. Estamos aguardando.